Seja muito bem-vindo ao canal Sinais dos Escolhidos. Hoje, você vai entender algo que talvez tenha sentido por muito tempo, mas nunca soube explicar com palavras. Há pessoas que, mesmo com o passar dos anos, mantêm um olhar limpo, uma pele suave, uma presença leve e uma aparência jovem, como se o tempo tivesse esquecido delas. E se eu te dissesse que isso não é genética? Que não se trata apenas de hábitos alimentares, de cremes caros ou de procedimentos estéticos? Que existe uma razão muito mais profunda e espiritual para isso? Neste vídeo, vamos mergulhar numa revelação surpreendente sobre o verdadeiro elixir da juventude. Algo que está ligado à sua essência, ao seu espírito e, principalmente, à sua missão. Prepare-se para compreender porque sua aparência jovem pode ser um dos sinais mais fortes de que você carrega algo raro dentro da alma. Mas antes de irmos mais fundo nesse mistério, aproveita agora para se inscrever no canal Sinais dos Escolhidos, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Aqui, você vai encontrar verdades espirituais que não são ditas em qualquer lugar. E se esse tema já tocou algo dentro de você logo nos primeiros segundos, compartilhe esse vídeo com alguém que também parece carregar essa juventude que não se explica. Talvez essa pessoa também esteja despertando espiritualmente e nem saiba. Agora me responda, com sinceridade, você já ouviu pessoas dizendo que você parece mais jovem do que realmente é? Já escutou frases como "Nossa, você não muda", ou "Qual é o seu segredo?", ou até mesmo "Parece que o tempo não passa para você"? E cada vez que ouvia isso, por mais que sorrisse, algo dentro de você dizia: tem mais aí do que apenas boa aparência. Porque no fundo, você sabia que essa juventude não era só física, era algo que transbordava de dentro. Mas por que isso acontece? Qual é a raiz desse brilho que permanece quando o brilho de muitos já se apagou? É exatamente isso que você vai descobrir hoje. Mas continue comigo até o final, porque essa verdade não será entregue de uma vez. Ela será revelada passo a passo, como um segredo antigo sendo desenterrado da sua própria alma. Existe algo que os olhos humanos não captam com clareza, mas que o mundo espiritual enxerga com nitidez. A juventude da alma é um reflexo direto do seu alinhamento com o seu propósito. Quando alguém vive em negação do seu chamado, da sua verdade, da sua essência, o corpo adoece, o rosto endurece, o brilho dos olhos se apaga. Mas quando alguém começa a viver em harmonia com o que nasceu para ser, mesmo em meio às lutas, mesmo enfrentando adversidades, o corpo reage. A pele reflete. Os olhos brilham. A energia vital circula de forma diferente. E muitos confundem isso com juventude física, mas na verdade, é um campo de força espiritual se manifestando na aparência. Isso acontece porque a alma em paz, conectada com o céu, exala beleza. E esse é o primeiro ponto de reengajamento. Você pode não entender completamente ainda, mas se sente leve, calmo ou profundamente tocado com essa mensagem, é porque ela está ativando algo que já existe em você. Outra coisa que talvez nunca te contaram: o corpo é a moldura, mas é a alma quem pinta a imagem. Uma alma ferida, rancorosa, cheia de mágoas e ressentimento se reflete num corpo pesado, numa postura cansada, num rosto sem brilho. Mas uma alma curada, que aprendeu a perdoar, a amar e a confiar mesmo depois de tantos tombos, essa alma se rejuvenesce. Não é mágica, é espiritual. É como se o espírito transbordasse vitalidade para todas as células. É por isso que muitas pessoas passam por processos de libertação emocional e, logo depois, parecem rejuvenescidas. O que mudou? A alma se libertou de um peso invisível. O espírito ganhou espaço para respirar. E onde há leveza espiritual, há juventude visível. E se você tem sido alguém que, apesar das dores, continua escolhendo amar, perdoar, continuar, então você já sabe o motivo pelo qual sua aparência não reflete sua idade. Sua alma está viva. E onde há vida de verdade, não há espaço para o envelhecimento precoce. Quantas vezes você já olhou para alguém mais jovem e sentiu que sua energia parecia velha, pesada, exausta? E quantas vezes olhou para alguém mais velho e viu uma presença leve, sorriso fácil, entusiasmo de criança? A idade, no mundo espiritual, não é contada em anos. É contada em luz. E os escolhidos carregam uma luz que não se apaga. Mesmo nas fases difíceis da vida, essa luz segue pulsando. Às vezes, enfraquece, mas não desaparece. E quando é ativada novamente, através da oração, da adoração, do silêncio, do autoconhecimento,
ela se expande e começa a transparecer no físico. As pessoas não sabem explicar. Dizem que é a vibe, o astral, a energia, mas no fundo, estão percebendo que só os olhos espirituais conseguem realmente captar. A juventude do espírito vencendo a passagem do tempo. E se isso tem acontecido com você, é porque existe um chamado divino se manifestando até mesmo no seu reflexo no espelho. E talvez agora você esteja começando a entender por que nunca se sentiu totalmente à vontade nos padrões do mundo. Porque você não se encaixava nos mesmos interesses da maioria, porque não acompanhava os modismos da sua idade, ou porque parecia viver num tempo diferente. Os escolhidos têm algo que os separa. Eles envelhecem por fora, mas continuam novos por dentro. Enquanto o mundo ensina que a juventude está ligada ao corpo, Deus revela que ela é, na verdade, um estado da alma. Uma alma que continua sonhando, que continua acreditando, que continua crescendo espiritualmente mesmo quando os anos avançam. E isso é algo que não se fabrica com maquiagem ou tratamentos estéticos. Isso é um tipo de juventude que vem do alto. É sobrenatural. É sutil. Mas é poderosa. E essa talvez seja a razão pela qual, mesmo em silêncio, você incomoda, porque há algo em você que resiste ao tempo, à dor e à desesperança. Você é um lembrete vivo de que há algo eterno dentro do ser humano. Muitos te olham e acham que você não tem idade para tanto cansaço. Outros acham que você é mais novo do que realmente é. E quase ninguém entende o que realmente acontece. Sua alma está em outro compasso. E aqui está o segundo ponto de reengajamento. Se você já sentiu que seu corpo estava cansado, mas sua alma queria continuar, se já teve a impressão de que estava num processo de renascimento interior, você está prestes a descobrir que essa juventude que te persegue é uma pista do céu sobre quem você realmente é. E agora vamos tocar em algo ainda mais profundo. O verdadeiro elixir da juventude não está nos laboratórios, mas na sua conexão espiritual. Sim, existem hábitos saudáveis, existe alimentação correta, existe cuidado com o sono, com a respiração, com o movimento do corpo. Mas nada disso produz efeito real e duradouro se a alma estiver em guerra. O que vemos no físico é o reflexo do invisível. Uma alma em constante gratidão, por exemplo, gera um campo energético que fortalece o sistema imunológico, regula os hormônios e melhora a pele. Já uma alma contaminada pela culpa, pelo medo ou pela mágoa, envelhece antes do tempo. Isso não é apenas teoria, é uma verdade espiritual que a ciência está começando a comprovar. O que você sente, o que você carrega no coração, o que você acredita, tudo isso molda sua aparência. E quando o espírito está em paz com seu Criador, com sua história e com seu chamado, o corpo responde com leveza, frescor e vitalidade. Agora pare e reflita. Quantas vezes você passou por períodos de dor extrema, mas mesmo assim parecia mais radiante do que nunca? Quantas vezes sua força interior surpreendeu até você? Os escolhidos têm essa capacidade de se renovar. Eles são como a águia que, ao envelhecer, se isola, arranca as próprias penas, quebra o próprio bico e renasce mais forte. O corpo dos escolhidos pode até mostrar sinais de cansaço, mas a alma deles nunca se rende. É por isso que a aparência física se recusa a seguir o padrão comum. Porque o espírito está em estado de expansão, não de decadência. Enquanto o mundo tenta manter a juventude por fora, os escolhidos vivem um rejuvenescimento por dentro. E esse é o verdadeiro segredo. Não é você quem está vencendo o tempo. É a sua alma, alinhada com o céu, que está interrompendo o envelhecimento espiritual. Outro ponto que precisa ser dito com clareza. A juventude visível dos escolhidos também é uma ferramenta do céu. Sim, isso mesmo. Deus usa sua aparência jovem como estratégia. Porque ela atrai, conecta, abre portas, quebra resistências. Pessoas se aproximam de você sem saber exatamente o motivo. Sentem confiança, curiosidade, admiração. E nesse contato, a luz que você carrega faz o trabalho que precisa ser feito. Às vezes, é apenas um sorriso seu que cura o dia de alguém. Às vezes, é sua presença que restaura a esperança de um coração cansado. O mundo julga pela aparência, mas Deus transforma a aparência em testemunho. A sua juventude não é para a vaidade, é para a missão. E quando você entende isso, o cuidado com o corpo deixa de ser uma obsessão estética e passa a ser uma honra espiritual. Porque você se torna, literalmente, um templo que revela a glória de Deus por fora e por dentro. Agora ouça isso com atenção,
porque pode ser a chave para algo que você nunca entendeu. A juventude que você carrega no rosto, nos olhos, na energia com que você caminha pelo mundo, é uma consequência de algo que está vivo dentro de você. E esse algo não é vaidade, nem um dom genético raro. É uma centelha do céu. É um espírito acordado. É um coração que, mesmo depois de tantas quedas, ainda escolhe amar, perdoar, recomeçar. E esse tipo de coração não envelhece. Ele pode até se cansar, mas sempre se levanta. E toda vez que isso acontece, uma parte da sua luz espiritual se renova, e com ela, sua aparência também. Você já reparou como pessoas que passam por curas profundas se tornam mais bonitas? Como quem perdoa parece mais leve? Como quem se liberta de uma mágoa antiga fica com o olhar mais vivo? Isso acontece porque o perdão, o amor, a leveza, a fé, são os verdadeiros cosméticos da alma. E onde a alma floresce, o corpo reflete. Talvez agora você esteja percebendo que nunca foi sobre aparência jovem, mas sobre presença espiritual. E aqui está o terceiro ponto de reengajamento. Se algo dentro de você está começando a lembrar de quem você realmente é, se alguma memória espiritual está sendo ativada nesse exato momento, não desvie sua atenção. Continue comigo, porque há mais uma revelação que precisa ser dita antes que esse vídeo termine, e ela pode te marcar para o resto da vida. Existem pessoas que, ao entrarem em um ambiente, mudam completamente a atmosfera, sem dizer uma palavra. São como bálsamos silenciosos. Elas têm um brilho que não vem do sol, uma alegria que não depende das circunstâncias, uma firmeza que não é arrogância, mas paz. Esses são os que carregam o espírito da juventude eterna. Aqueles que já tocaram o céu, mesmo ainda vivendo na terra. E talvez você seja um deles. Talvez, sem perceber, tenha sido usado como canal de luz em muitos lugares onde a escuridão já dominava. Talvez sua juventude, tão evidente para os olhos dos outros, seja apenas a superfície de um rio espiritual que corre dentro de você desde o nascimento, e que agora está prestes a se tornar uma correnteza imparável. Por isso, jamais se envergonhe do seu brilho. Jamais duvide da sua leveza. Jamais esconda sua luz para caber em lugares que não reconhecem quem você é. Você não tem ideia do impacto que já causou com sua presença. Há pessoas que cruzaram o seu caminho por apenas alguns minutos e jamais te esqueceram. Não por causa do seu rosto, mas por causa do que o seu espírito carregava. Talvez alguém tenha dito que você parece mais novo, mais leve, mais sereno. Mas o que ela queria mesmo dizer era: você me deu paz só de estar aqui. E isso, meu irmão, minha irmã, não se compra. Isso se carrega. Isso se manifesta. Isso se revela com o tempo. E se essa é a sua verdade, então o título desse vídeo não é mais uma pergunta. É uma confirmação. Sua aparência jovem não é acaso. O elixir da juventude está, sim, na sua alma. E você foi chamado para carregar essa beleza divina enquanto caminha neste mundo. Por isso, se essa mensagem falou com você, e eu sei que falou, não saia sem deixar a sua marca aqui. Se inscreva agora mesmo no canal Sinais dos Escolhidos, ative o sininho, e compartilhe esse vídeo com alguém que você sente que carrega essa mesma luz, mas talvez ainda não tenha despertado para ela. Escreva aqui nos comentários: o elixir está em mim, e vamos formar uma corrente de almas que estão dizendo ao mundo que a verdadeira juventude não vem de fora, vem de dentro, vem do alto, vem do propósito. E já que você continua aqui, isso só confirma uma coisa: essa mensagem não está apenas tocando sua mente, ela está reverberando em sua alma. Porque quando algo nos desperta por dentro, é sinal de que sempre esteve ali, apenas esperando o momento certo para ser ativado. E talvez esse momento seja agora. A verdade é que os escolhidos não são jovens por acaso. Eles não carregam essa energia vital apenas para impressionar ou atrair elogios. Eles carregam juventude porque estão sendo preparados para uma missão de longo alcance. Missão essa que exige resistência, discernimento, beleza espiritual e presença marcante. O céu sabe o que está fazendo. Ele mantém certos servos jovens por fora, porque por dentro, esses servos ainda têm muito a cumprir. E a juventude deles é um dos sinais de que a jornada ainda não terminou. E existe outro fator muito importante que precisa ser dito: a juventude espiritual repele o envelhecimento emocional. E o que isso significa? Significa que, mesmo passando por desilusões, perdas, traições e pressões do mundo, você não endureceu.
Seu coração continua mole. Sua fé, mesmo abalada às vezes, ainda insiste em acreditar. Sua esperança não morreu. Isso é raro. Isso é poderoso. E isso é espiritual. Muitos envelhecem por dentro porque permitem que as dores endureçam o espírito. Mas os escolhidos, esses não. Eles choram, sofrem, sentem tudo intensamente, mas se recusam a se tornar frios. E é por isso que continuam vibrando. Porque onde há calor no coração, há juventude nos olhos. Onde há esperança, há brilho. Onde há fé, há beleza. E isso nenhuma idade consegue apagar. Você já parou para pensar quantas pessoas dariam tudo para voltar no tempo? Para recuperar a vitalidade, o frescor, o entusiasmo da juventude? Mas o que essas pessoas não entendem é que o tempo que elas querem resgatar é uma dimensão da alma, não do calendário. A juventude não é uma fase. É uma frequência. É um estado de ser. É uma conexão profunda com o agora, com a gratidão, com a fé, com o amor, com o céu. E quando você vive conectado com essas coisas, seu corpo responde. Suas células percebem. Sua pele reflete. Sua presença transforma. Você não apenas parece jovem, você é jovem. Porque a juventude verdadeira não é um número, é uma chama acesa por Deus no espírito daqueles que foram chamados a brilhar até o fim. E se você ainda duvida que essa juventude tem um propósito divino, olhe para os exemplos mais marcantes das Escrituras. Moisés começou sua missão com 80 anos. Caleb tinha mais de 80 quando declarou que ainda se sentia forte para conquistar montanhas. O próprio Jesus, aos 30, já tinha a maturidade de quem carregava o destino do mundo nas costas, mas a leveza de quem andava entre crianças com um sorriso no rosto. Em todos esses casos, não era o corpo que definia o ritmo, era o espírito. E esse mesmo espírito está dentro de você. Por isso, não se deixe enganar pelo espelho. A sua verdadeira idade está na sua conexão com o céu. E quanto mais alinhado você estiver com o seu propósito, mais sua juventude vai brilhar como testemunho vivo de que Deus renova os que Ele chama. E agora vamos nos aprofundar em um ponto que muitos ignoram, mas que é fundamental para compreender o que está acontecendo com você. A sua juventude não é apenas um dom, ela é um escudo espiritual. Sim, você ouviu certo. A aparência jovem, a leveza no olhar, a disposição que você tem mesmo quando o corpo deveria estar cansado, tudo isso faz parte de uma blindagem divina. É uma proteção que o céu concede àqueles que ainda têm capítulos importantes a viver. Porque os escolhidos não são poupados das batalhas, mas são protegidos de envelhecer por dentro nelas. Enquanto o mundo diz que o sofrimento desgasta, Deus mostra que, na verdade, Ele molda. E os que aceitam essa moldagem com fé e humildade não se tornam amargos, se tornam mais fortes, mais bonitos, mais vivos. Sua juventude, portanto, não é só sobre tempo. É sobre resistência. É sobre ter passado pelo fogo e saído mais brilhante do que antes. E quando você entende isso, começa a perceber que seu rosto, seu corpo, sua voz e até sua postura carregam algo que comunica antes mesmo que você fale. O mundo espiritual reconhece isso. E é por isso que, muitas vezes, você atrai olhares sem querer. É por isso que algumas pessoas se aproximam de você em busca de respostas que nem elas sabem formular. Porque a juventude que você carrega tem um magnetismo silencioso. Ela comunica segurança, pureza, autoridade e amor, tudo ao mesmo tempo. Mas atenção, isso também pode provocar incômodo em quem está desconectado da luz. E talvez você já tenha vivido isso. Pessoas que te criticam sem motivo, que te subestimam, que tentam apagar seu brilho. Isso acontece porque sua juventude é um espelho. E quem não está pronto para se enxergar, prefere tentar quebrar o reflexo. Mas você não foi chamado para se esconder. A sua aparência jovem, a sua energia, a sua forma de ser, tudo isso faz parte do plano. Um plano que vai além de você. Porque há pessoas que precisam da sua leveza para encontrar cura. Há ambientes que precisam da sua presença para se equilibrar. Há missões que só você poderá cumprir porque carrega a sensibilidade e a força de um espírito jovem que não se contaminou com o sistema. E nesse ponto, é importante dizer, ser jovem no espírito não significa ser ingênuo. Pelo contrário, os escolhidos são profundos,
perceptivos, intuitivos. Eles enxergam além. E é justamente por enxergarem além que conseguem manter a serenidade onde outros se desesperam. Isso não é talento. Isso é preparo. Isso é aliança. Isso é marca divina. Agora pense, quantas vezes você tentou mudar para agradar os outros? Quantas vezes tentou envelhecer por dentro, endurecer o coração, esconder sua luz, disfarçar sua pureza, tudo para caber nos padrões de um mundo ferido? E todas essas vezes, algo dentro de você doeu. Porque você não nasceu para se adaptar. Você nasceu para influenciar. A juventude que você carrega é um lembrete constante de que você foi feito para transformar, não para ser transformado pelo mundo. E aqui está a grande verdade que encerra esse ciclo. Quanto mais você se aceita como é, alma viva, leve, sensível e forte, mais sua juventude se manifesta como recompensa. Porque aceitar quem você é espiritualmente é o maior presente que você pode dar para o seu corpo físico. E isso se revela no brilho dos olhos, na saúde, na postura, na beleza natural que simplesmente não se explica. Então agora que você compreendeu o que, por tanto tempo, talvez tenha sentido mas nunca soube colocar em palavras, está na hora de aceitar o que o céu já havia declarado sobre você. Sua juventude é uma marca espiritual. Uma assinatura divina deixada na sua alma, no seu corpo e na sua jornada como um lembrete constante de que você foi separado para algo maior. Você não está apenas aparentando menos idade, você está vivendo em uma frequência que desafia o tempo. O seu espírito, vivo, desperto e cheio de luz, está transbordando para fora. E é esse transbordar que confunde os homens, mas que o céu reconhece. Você foi guardado, preservado e rejuvenescido por dentro para cumprir algo que ainda está por vir. E esse algo começa quando você para de duvidar e começa a se posicionar como quem carrega dentro de si o reflexo da eternidade. Por isso, não esconda mais. Não se sabote. Não duvide do que você sente no seu íntimo. Você não está parecendo jovem, você está vivendo o chamado do seu espírito. E quando uma alma está em movimento com os céus, o tempo não consegue acompanhar. Ele respeita. Ele recua. E é por isso que tantas pessoas olham para você e perguntam, com espanto, qual é o seu segredo? E agora você sabe, o segredo está na sua essência. Está no seu perdão, na sua fé, na sua esperança, no seu amor, na sua paz, na sua verdade. O segredo está no seu espírito conectado ao propósito. Esse é o verdadeiro elixir da juventude. E ele não pode ser comprado, apenas descoberto, como você está fazendo agora. Se essa mensagem tocou o seu coração, não saia sem se inscrever no canal Sinais dos Escolhidos. Este canal é um espaço onde as almas despertas se encontram, onde os sinais divinos são interpretados, e onde você vai se lembrar, todos os dias, de quem realmente é. Ative o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que você sente que carrega essa mesma luz, mas talvez ainda não tenha percebido. Escreva aqui nos comentários, minha juventude é espiritual, para que possamos juntos formar uma corrente de luz, de alma para alma, revelando ao mundo que o tempo pode até passar, mas os escolhidos permanecem eternos. Que o brilho da sua alma nunca se apague. Que o seu corpo continue refletindo a força da sua fé. E que o seu espírito siga leve, forte e cada vez mais jovem, até o último dia da sua missão nesta terra. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.